Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Declarar, um programa feito para contadores e para profissionais da área. A cada 15 dias estamos aqui trazendo muita informação relevante para nós contadores. Quem não me conhece, eu sou o João Custódio, estou presidente do Sindiconta e o Pode Declarar é uma iniciativa do Sindiconta. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre internacionalização de empresas, um tema muito quente, com muitas oportunidades para nossos contadores. Aliás, a gente tem trago assuntos aqui para o Pode Declarar que são realmente de muito de interesse de nossos contadores, mas também que podem ajudar em oportunidades para cada um que está nos assistindo agora. E aproveito para agradecer a sua audiência, que realmente o programa tem dado muito sucesso, muitas visualizações nas redes sociais. Então, realmente, já fica aqui minha gratidão pela sua audiência, que realmente o programa tem atingido uma audiência acima da nossa expectativa. Então, fica o nosso agradecimento a você que está nos assistindo. Bom, e hoje, então, a gente vai falar sobre essa internacionalização das empresas. A gente vai falar de empresas do Brasil que estão indo para os Estados Unidos e querem abrir lá. E daí a gente vai estar aqui um convidado especial que está falando diretamente da Flórida, de Jacksonville, trazendo informações para nós. E temos aqui outro convidado falando sobre as empresas estrangeiras que chegam no Brasil. Então, são internacionalização, mas com duas oportunidades, de empresas que estão chegando no Brasil e de empresas do Brasil que estão se estabelecendo nos Estados Unidos. Né? Eu vou trazer alguns números para vocês. Né? O Brasil é o segundo país que mais abre empresas nos Estados Unidos no momento. De janeiro a maio desse ano de 2024, foram emitidos 4.179 vistos chamado L, que são destinados à transferência de executivos de multinacionais e à abertura de empreendimentos. Veja só a quantidade de brasileiros que estão empreendendo nos Estados Unidos. E de 2013 a 2023, no período de 10 anos, as empresas americanas investiram no Brasil 41,5 bilhões de dólares. E nesse ano apenas foram investidos aí 7,3 bilhões. Né? Então, e os países que mais investem no Brasil hoje são os Estados Unidos, né? Países Baixos, França, Espanha e Canadá, e também, claro, a China também fazendo investimentos importantes no Brasil. Então, esse é um assunto realmente muito, muito quente. E quem está conosco estão aqui hoje? Hoje nós estamos aqui com um fonezinho, estamos com um convidado diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, que eu já vou começar apresentando ele, que é o Josemar Molina, contador gaúcho, formado aqui, colega do Ivanildo de mim aqui da URGS aqui, que já está há 16 anos nos Estados Unidos, tem o seu escritório de contabilidade, e que seja muito bem-vindo, Molina. E agradeço a tua disponibilidade. Eu sei que é bem cedo, a nossa gravação é bem cedo aí nos Estados Unidos, e agradeço pela tua disponibilidade de compartilhar um pouco do teu conhecimento aí com os nossos colegas contadores, trazendo informações muito importantes, porque tem muitos escritórios, tem clientes que estão pensando em querer abrir nos Estados Unidos e não sabe como. Então, o Molina aqui vai trazer muitas informações para nós. E também aqui o Evaneiro Guiar, contador, também diretor do Sindiconta, né, da parte de relacionamento com associados, né, e que tem uma vasta experiência aí atendendo empresas do exterior. Já faz aí uns 15 anos, né, Evaneiro, na Forte, que a gente atende já empresas do exterior. Aproximadamente 15 anos. Então, muito obrigado pelo aceito o convite. Então, deixo a palavra para vocês falar suas introduções iniciais aí. Molina? Bom dia, com alegria. Aqui, bom dia, né? Estamos aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, em Jacksonville. É uma maior cidade em extensão do estado da Flórida. Eu moro aqui há 18 anos, corrigindo aí, né? Falei errado, 18 anos, e fui colega do meu caro João, onde nós formamos em 98 na URGS. E é um prazer falar com vocês e tentar esclarecer e facilitar o entendimento da legislação americana em relação às empresas de estrangeiros nos Estados Unidos.
a nossa atividade permite que a gente atue em imposto de renda nos 50 estados. Então, podemos atuar em qualquer estado dos Estados Unidos. E fico à disposição das perguntas, então. Isso é muito interessante. Eu agradeço também, João, pela oportunidade de, mais uma vez, estar trazendo aqui um pouquinho de conhecimento e da nossa experiência para os nossos colegas contadores, contadoras, né, trazendo oportunidades de negócios e tentando aqui desmistificar, de certa forma, esse atendimento a empresas estrangeiras, que é uma grande oportunidade de negócios. Como o João comentou, lá em 2015, tivemos uma grande oportunidade de atender uma empresa estrangeira muito grande e ali abriram muitas portas para que a gente pudesse hoje estar atendendo a empresas de diversos países do mundo. E a gente vai trazer um pouquinho da experiência para os nossos colegas contadores, para aproveitarem também essa oportunidade de serviço. Bom, então eu queria aproveitar aos nossos anunciantes, os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não poderia estar aqui viabilizando o programa. Então eu queria agradecer a Unitar Contabilidade e Consultoria, dos nossos colegas aí, Denise e Aldi, que são especialistas em contabilidade eleitoral, né? Nessa época de eleição tem muitas demandas, então oportunidades para nossos contadores, mas tem, durante o ano, todo o ano tem também dos partidos, né? Então, se alguém quer atender esse segmento e precisa de um parceiro, a Unitar é um excelente parceiro que pode estar ajudando a incrementar a receita do seu escritório. A Mediar Gestão e Saúde, que é em medicina ocupacional, todos os escritórios de contabilidade precisam desse parceiro, todos os clientes precisam lá de exame médico admissional, demissional, os laudos, os exames periódicos. Então, a Mediar é um grande parceiro, traz grandes soluções e um atendimento de primeira qualidade. E a FacePonto, que é um sistema de ponto eletrônico, né, com reconhecimento facial, com georreferenciamento, em épocas agora de muitas pessoas trabalhando em home office, ou um modelo híbrido, né? O FacePonto é uma excelente alternativa. Lá na Fortes a gente utiliza já bastante, desde a pandemia a gente utiliza o FacePonto. Então, quem está nos assistindo também quer incrementar um ponto eletrônico, o pessoal com celular consegue bater o ponto de casa, no trabalho, então é uma grande facilidade da FacePonto. Então, quem precisar de contatos pode chamar no direct aí que a gente passa os contatos. Então, vamos para a nossa primeira pergunta aí para o Molina, nos Estados Unidos. Quais são, Molina, os primeiros passos para quem está pensando em abrir uma empresa nos Estados Unidos? Ok. O nome da minha empresa aqui é Brausa Tax LLC. Né? Então, para quem quer abrir um negócio nos Estados Unidos, ele tem que... Duas coisas são extremamente importantes. A internalização de empresa também afeta a internacionalização dos tributos, tá? Para os seus sócios. Tá? Primeiro passo é ver que tipo de atividade ele vai ter. Se ele vai ter uma atividade presencial, evidentemente, né? Ou ele vai usar a empresa para ser um ponto de apoio. Se ele for presencial, a primeira coisa que ele tem que saber é que tipo de empresa que ele vai operar dentro dos Estados Unidos, né? Saber se ela vai... Que tipo corporativo vai ser, se vai ser uma LLC ou uma C Corporation. Começa por isso aí, né? Aonde vai ser a sede da empresa e que tipo de atividade vai exercer, né? Se vai ser comércio, se vai ser indústria, se vai ser serviço. E isso aí afeta a forma de tributar nos Estados Unidos das empresas. E o estado onde a pessoa vai se localizar, se está em Orlando, se está em Nova York, a tributação muda bastante de estado para estado também? O imposto federal é único, tá? O imposto federal é único. E aqui o imposto estadual é que vai modificar de acordo com os condados. O que é um condado? Condado é uma região metropolitana, digamos assim, que atuam sobre a mesma tributação de imposto ao consumidor, né? Aí seria o ICMS. Então, o ICMS daqui é o Sales Tax. Só é pago pelo consumidor. E não importa onde foi produzido o produto, e é só sobre produto, não tem ICMS, o Sales Tax sobre serviços.
Então, cada condado define. Por exemplo, se eu vou comprar um iPhone em Orlando, eu vou pagar 6,5%. O consumidor vai entregar ao empresário 6,5% sobre o valor e ele vai entregar ao governo mensalmente, normalmente mensalmente, tá? E se eu comprar aqui em Jacksonville, eu vou pagar 7,5% de sales tax sobre o mesmo produto. O valor do produto é o mesmo. Na hora que eu vou pagar, eu vou escolher qual o condado que eu vou pagar isso aí e, consequentemente, o sales tax é diferenciado. Nova York é 8,5%. Então é melhor comprar em Orlando, então, para... No meu caso, é fazer um passeio em Orlando, que dá 2 horas daqui, né? Eu praticamente estou todos os fins de semana lá. E 2 horas de lá, tu compra teu iPhone ou compra pela internet, daí tu vê qual é o condado e o sales tax é baseado pelo ponto de venda. Se eu comprei na loja de Orlando, eu vou pagar 6,5. Se eu comprar numa loja aqui da região, 7,5. Então tá, então vamos combinar um chimarrão em Orlando aqui. Em fevereiro eu vou estar por aí, então vamos marcar um chimarrão aí. Fantástico. Bom, Ivanir, e para as empresas que estão chegando no Brasil, né? Tem poucos profissionais que sabem isso, tá? A gente tem uma demanda grande também de parceiros de outros escritórios de contabilidade que demandam isso. Mas o que precisa para abrir uma empresa estrangeira? Uma empresa americana está chegando no Brasil, o que precisa para abrir essa empresa? Muito bem, João. Bom, primeira coisa é definir se será uma filial da empresa estrangeira aqui no Brasil. Se trará para o Brasil a definição de uma filial da empresa estrangeira. Esse é um caminho. Se houver essa definição da empresa de lá como sendo uma filial, o registro é feito via o DREI, né? E aí nós temos lá no Departamento de Registro de Empresas a Instrução Normativa 77, que ela define exatamente o passo a passo daquilo que tem que ser feito para ter o registro lá no DREI. É um registro que é feito online, onde todos os atos dessa empresa estrangeira são registrados lá, e depois acontece todo o trâmite normal de uma abertura de uma empresa como se fosse brasileira. A outra questão é a definição se vai ser uma empresa nacional com participação de sócio estrangeiro, que é um pouquinho diferente, que neste caso há um registro no Brasil e aí tem todo aqui um passo a passo que a gente vai provavelmente falar um pouquinho mais adiante. Importante para essa empresa que está vindo para o Brasil, e aí nós, contadores, enfim, outros profissionais que as atendem, auxiliar a conhecer o mercado, naturalmente, em que ela está entrando, né, que ela vai atuar. A definição também, Molina, como acontece nos Estados Unidos, da estrutura jurídica, do tipo jurídico que essa empresa vai atuar. Se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade empresária limitada, não pode, algumas limitações, por exemplo, no Simples Nacional não pode ter um sócio estrangeiro. Questões de registros nas juntas comerciais, hoje nós contadores foram aprendizados com a pandemia, conseguimos operar em todas as juntas comerciais do Brasil. Então, independentemente de onde esta empresa estiver se instalando, nós, contadores, conseguimos ajudá-las a fazer o registro na junta comercial, o cadastro no CNPJ da Receita Federal, estadual, se for atividade comercial, e nos municípios, se for uma atividade de serviços, ou em ambos, dependendo do caso. Então, o procedimento de registro, após atendidas as exigências, se for um sócio estrangeiro ou se for uma filial estrangeira, as exigências são as mesmas das empresas nacionais no processo de abertura. Bom, Molina, vamos supor que eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, mas eu não quero morar nos Estados Unidos, só quero ter um CNPJ aí e quero ter uma base para vender nos Estados Unidos. Quais são os requisitos mínimos para mim poder abrir essa empresa nos Estados Unidos? Bem, João, é o seguinte, esse país aqui é um país capitalista. Se tu quiser fazer negócio aqui, não importa onde tu estejas, tu pode fazer negócios aqui. Tá? A única coisa que tem que tomar cuidado se tu vai ter base tributária dentro dos Estados Unidos. Vai vender produto dentro dos Estados Unidos. Daí tu vai ser um agente tributário para efeitos de imposto. Tu vai ser base de imposto para os Estados Unidos.
Se tu for usar o sistema para receber e pagar, ou seja, compra da China, manda para o Brasil, recebe do Brasil, paga por aqui, recebe e paga pelos Estados Unidos, tu não é um agente tributário aqui. Tu simplesmente está alocado aqui, não tem ação, né? Então, tem que tomar cuidado, alguns cuidados para que não seja considerado tributário nesse caso. Então, é muito simples. Ou abre uma sede, um endereço, tem que ter um endereço, né? E se abrir conta em banco local, vai ter que nomear um residente aqui para atuar, como secretário, alguma coisa assim, para ter ações do banco, para abrir a conta no banco, para ter ação dentro do banco. Porque não se abre conta bancária à distância, tá? Nos Estados Unidos, aqui, ao menos nos bancos que a gente trabalha. Então, a primeira coisa seria nesse sentido aí. É o serviço que tu oferece aí, tipo, endereço, essa questão da representação aí de legal, também tu faz isso aí também. Temos vários clientes nesse sentido, tá? Inclusive, quando eles vêm aqui, a gente vai junto com eles no banco e apresenta eles como também está na abertura da empresa. Uma curiosidade também, a abertura da empresa, tá? A abertura da empresa, no Brasil, a gente abre com um contrato social, obrigatoriamente, né? Onde direitos e obrigações de cada um, de sócio e tudo mais, capital, etc. Aqui é um documento acessório, não registrável. Tá? É um documento, o contrato social, ele é um documento totalmente acessório, não tem registro, ele tem fé por vista de advogado, porque é prerrogativa de advogado abrir o contrato social, onde dá os direitos e obrigações, e também de testemunhas. Não precisa registrar na junta comercial, então, a empresa aí? Não existe registro em junta comercial. O passo se registra no estado, cada estado tem o seu órgão de registro, e saindo do registro, tu vai para a Receita Federal Americana, o IRS, e tira o E-Number. O E-Number é o CNPJ americano. São 2 passos. Aproveitando já que a questão nesse tema, no estado da Flórida, hoje, está dando como 3 dias a abertura de empresa. Eu abri uma empresa na segunda-feira, hoje ela já foi publicada. Hoje ela sai com o E-Number dela, ela está pronta para abrir conta em banco e operar integralmente. Tu falou uma coisa, tipo, se eu quiser abrir uma conta bancária, eu tenho que ir nos Estados Unidos contigo? Ou eu posso te dar uma procuração e tu já abrir a conta sem a necessidade de eu estar nos Estados Unidos? Se é uma conta de pessoa jurídica, que é o nosso caso, né, eu tenho que estar dentro da empresa lá no estado da Flórida. Meu nome tem que estar alocado na abertura da empresa. Mas não precisa no estado da Flórida, tá? Não precisa ter por exemplo, eu não preciso estar nos Estados Unidos para abrir, nem para abrir a conta. Te coloco lá no... Tem que ter um sócio teu, entre aspas, né? Ou um representante legal dentro, não tem a figura da procuração. Tá. Para esse fim não existe procuração. Tu não consegue abrir uma conta por procuração. Tu tem que estar dentro da empresa ou tu não está. Muito bem. E, Evanir, para uma empresa estrangeira estar chegando no Brasil, quais são os requisitos? Tem que ter um representante também, assim como lá nos Estados Unidos? É um pouquinho diferente, né? Então, no Brasil, vamos falar do mais normal, que é uma empresa que abriu o CNPJ aqui no Brasil que tem sócio estrangeiro. Então, é necessário, sim, indicar um administrador que, uma novidade muito recente, pode ser o estrangeiro. Pouco usual, porque mesmo sendo um administrador estrangeiro, ele tem que ter um procurador no Brasil. Então, fica meio ilógico. Elas por elas. Elas por elas. Então, o mais normal é eleger um administrador residente no Brasil, porque pode ser um estrangeiro desde que ele tenha o visto de residência aqui no Brasil definitivo, não tem problema nenhum. Mas, via de regra, é necessário, sim, indicar um administrador que seja residente aqui no Brasil para poder agir em seu nome. E pode ser por procuração. Aí os cuidados com a procuração, se este sócio estrangeiro, digamos que seja uma pessoa física, ele, para mandar esta procuração para o Brasil, essa procuração ela deverá ser apostilada ou consularizada, enviada para o Brasil. Uma facilidade que nós temos hoje aqui pode ser digital, não precisa vir pelo correio, Molina. Isso é uma grande vantagem que nós tivemos nos últimos tempos,
também muito por conta da pandemia, que é essa digitalização, faz-se, então, a tradução juramentada, se for numa língua estrangeira, faz-se o registro também numa junta comercial, no cartório, e aí essa procuração ela tem fé pública, e a partir dali o procurador pode abrir contas bancárias, fazer todos aqueles poderes que constem nesta procuração. Vamos aproveitar Dando também. um reforço nisso aí, Ivanir. Eu sou notário público aqui. Eu posso fazer apostilamento. O apostilamento é feito na capital, em Tallahassee, né? Ou a gente manda pelo correio ou vai presencialmente. Aqui, para mim, às vezes é mais prático ir pessoalmente, ali que dá 1h30 de Tallahassee. Eu entrego e saio com apostilamento no mesmo dia. Claro, Como a gente bom. tem a fé pública, né? Notário público. É Claro. tipo cartório, reconhecimento de firma, reconhecimento de documentos. Eu fiz um curso de forense para reconhecer documentos de qualquer lugar do mundo, né? Então, eu sou registrado para isso. O escritório é registrado em minha pessoa, né? Bom, uma outra questão, talvez também, não sei como é que funciona nos Estados Unidos, vamos supor, eu vou investir aí nos Estados Unidos, eu tenho que mandar, por exemplo, 500 mil reais. Como é que é feito? Tem que passar pelo Banco Central americano esse dinheiro? Tem que fazer algum registro especial? Ou eu só faço uma transferência bancária aí, fecho um câmbio e mando para aí? Como é que funciona, Molina? É muito simples, mas muito complexo também. Porque eles vão vasculhar a tua vida desses 500 mil. Vai chegar o dinheiro no banco aqui, eles vão mandar um inquérito para ti. Saber da origem de como chegou nesses 500 mil. Tu vai dizer assim, não, eu vendi uma empresa por 500 mil dólares, 500 mil reais. Ok? Aí eles vão dizer, mas de quem era essa empresa antes? Era de fulano. Com quem ele comprou? Até chegar num valor assim que não seja considerado crime. Lavagem de dinheiro ou investimento em terrorismo, esse tipo de coisa. Aliás, o governo implantou uma nova lei, chama-se BOI, tá? O que é o BOI? O BOI é uma obrigatoriedade de todas as empresas informarem para um departamento da Receita Federal Americana relacionado a crime, informar quem são os donos dessas empresas. Então, quem teve empresa aberta em 2024 tem até o último dia de janeiro agora, de dezembro, para informar a esse departamento quem são os donos, anexando o documento, né, informando quem são os donos. E quem abre empresa dentro do ano tem só 90 dias para fazer isso. Qual a penalidade? Quem não fizer dentro dos 90 dias desse ano, e no ano que vem vai ser 30, ou quem não fizer as que foram abertas anteriormente, vai ter uma penalidade de $500 por dia, chegando a $10 mil e podendo levar à prisão de 2 anos, porque eles querem ver quem são esses pequenos empresários ou grandes. Os grandes empresários eles sabem, né? Mas os pequenos empresários não sabem quem é o dono. Então tem que estar documentado lá para evitar o crime de lavagem de dinheiro, investimento em terrorismo e tudo mais. Então, manda o dinheiro para cá, sem problema, tendo base nele, tributária, pagou o imposto, tem origem, sem problema nenhum. E aí, quando fala que pode ser preso, vai preso mesmo, né, Molina? Eu tenho uma expressão que eu uso aqui para os meus clientes, que eu digo aqui que todos nós temos o mesmo direito. Qual é esse direito? Ser preso. Porque no Brasil é muito comum alguém foi preso por roubo, por alguma coisa. Aqui tu vai ser preso se tu sair sem a tua carteira de motorista. Porque a obrigação é tu andar com a tua carteira de motorista. O policial pode te levar preso se tu não tiver com a tua carteira de motorista presencial. Imagina. E, Evanilson, e para uma empresa estrangeira estar chegando no Brasil, tem que mandar dinheiro para cá. Como é que faz isso? Tem que ter algum registro especial? Sim. Todas essas operações, elas necessitam passar, em primeiro lugar, por um banco oficial que vai ter um contrato de câmbio, e aí essas instituições bancárias, elas analisarão também qual o motivo do envio desse recurso, e aí a instituição, inclusive, poderá negar o ingresso desse recurso e ser repassado para a empresa aqui no Brasil. E tem um registro no Banco Central também, que é chamado RDE, que é o Registro Declaratório Eletrônico, que é tudo através do Banco Central, onde se informa a origem, qual é a finalidade, né, o destino deste recurso que está vindo, no caso aqui estamos falando de integralização de capital, né? E então tem que acontecer dentro
do Banco Central esse registro RDE e via instituições oficiais. Não pode trazer ali os dólares no bolso e fazer aqui a conversão e integralização em capital. Já teve cliente que chegou com um dólar no bolso e queria botar dinheiro na empresa. Né? Infelizmente não dá. Ele trouxe ali 10 mil dólares, quero abrir, não aqui não pode. pode. Não há problema, né? Desde que tu tenha porque tu for depositar 10 mil dólares, ou se tu chegar aqui no meu escritório, Molina, vou te pagar aí 10 anos de empresa, $1.000 por mês antecipado, tá aqui 10 mil dólares em dinheiro. Maravilha. Sim. Vamos fazer um formuláriozinho, eu tenho 30 dias para informar o IRS, a Receita Federal Americana, que eu recebi 10 mil dólares dessa pessoa. Eu tenho um documento apropriado que eu tenho que informar. A mesma coisa do banco, tu vai depositar, o banco vai fazer esse mesmo documento. É um formulário, tu preenche com todos os dados, qual é a origem e tudo mais, e declara esse rendimento em cash. Aqui também no Brasil, uma empresa estrangeira, uma empresa ou uma pessoa física que é estrangeira, que vai ser sócio de uma empresa, tem que ter um CNPJ, um CPF? Exatamente. Esse é o primeiro passo dentro de uma regularização desta empresa que está vindo para o Brasil. Sendo uma filial da estrangeira, faz o registro, então, no DREI, de toda a documentação desta empresa, e depois parte, então, para o CNPJ. E isso sendo uma empresa com filial no Brasil. Sendo o mais normal, que é abrir uma empresa no Brasil com sócio estrangeiro, esta empresa, digamos que seja a dona desta empresa brasileira, a sócia, pode ser uma única pessoa jurídica do exterior, dona da empresa que ele está abrindo no Brasil, sem problema. Só que é necessário abrir também o CNPJ, não é? Que é feito via sistema do Bacen, onde faz o registro dos atos desta empresa. Normalmente é rápido, é de um dia para o outro. E se for uma pessoa física que venha a ser, então, sócia, né, desta empresa brasileira, é necessário, então, fazer o registro também aí, no consulado, né, que ela pode fazer o seu CPF no país de origem. Ela não precisa necessariamente vir até o Brasil, através lá do site do Consulado do Brasil, faça um agendamento, a pessoa comparece até o consulado, né, e lá ela vai ter, então, o seu CPF. E esse é o documento necessário para ser sócia ou dona da empresa aqui no Brasil, pessoa física ou pessoa jurídica. Jurídico vai ter um CNPJ? Tema, perdão, só para complementar, no mesmo tema, né, uma empresa que é dona de uma empresa, sócia de uma empresa aqui. Teve um caso recente aqui, agora que eles não me consultaram e aquela coisa, né? Tudo está na internet, a gente sabe fazer. Eles abriram uma empresa e colocaram uma pessoa física e uma pessoa jurídica estrangeira dona dessa empresa. O que tem que se fazer? Essa empresa jurídica estrangeira, ela tem que ter o CNPJ americano, que é o A-Number, Employer Identification Number. Como se faz isso? Muito mais fácil para quem não, que um local, porque o local tu tem que preencher um formulário e emitir eletronicamente. Por telefone tu consegue tirar esse A-Number, tá? Então essa será a agência tributária. O que afeta isso? Quando eles retirarem esses recursos, esses ganhos, esse sócio, ele vai ter que reter na fonte 30% do valor retirado e vai depositar numa conta tipo security deposit, uma conta para compensar quando fizer o imposto de renda dessa empresa no ano seguinte. E da pessoa física a mesma coisa. Não é um CPF e não é um Social Security. É só um IT number, um documento para pagar imposto, equivalente ao social em relação ao pagamento de imposto. Então tem algo para semelhante, então. Bom, Molina, aproveitando já a tua contribuição, tu falou inicialmente, tem que escolher qual tipo de empresa, né? LLC, Corporation. O que é a diferença de uma de outra e por que deve se escolher uma ou outra? Bem perguntado. É muito comum, João, os novos talentos, que a gente chama, né? Chegam aqui, procuram um amigo num bar, como é que faz uma empresa? Eu quero, não, vamos fazer aqui para ti, vou te ajudar. Ele entra no celular e abre a empresa dele. Ele vai lá no estado da Flórida, cria a empresa dele, né? E fica depois para fazer o A-Number, que é pós-publicação.
Tá? E às vezes ele cria uma corporation, C Corporation. C Corporation é uma empresa que os donos são acionistas. Sendo acionistas, né, eles recebem dividendos. Sendo dividendos, os dividendos distribuídos não são dedutíveis. Então a gente chama essa C Corporation como dupla tributação. Uma C Corporation é mais apropriada para uma empresa que vai fazer tipo uma grande empresa que precisa de investidores, captar recursos, porque nenhum investidor nos Estados Unidos aplica numa LLC, a grosso modo, porque ele não tem a segurança jurídica de distribuição de dividendos, ele aplica para ter dividendos. E uma LLC, mais uma coisa, a C Corporation também deve pagar os seus donos através de salário. Salário tem que ser residente, tem que ter o Social Security, contribuir com o imposto de renda e o Social Security, que é a aposentadoria americana, né? Então, obrigatoriamente, tem que ter o payroll, folha de pagamento para essas pessoas, né? E, em contrapartida, a LLC é uma empresa mais simplificada e, pelo contrário, ela não pode pagar seus donos através de salário, ela só paga através de distribuição de lucro. E paga integralmente sobre o lucro Social Security e imposto de renda. E paga só uma vez. Ou seja, o que ela distribui, ela pagou só uma vez, entendeu? É diferente dos dividendos. Dividendos acaba sendo dupla tributação. E para o estrangeiro, chegou, o ideal é que faça uma LLC, porque quando for prestar conta, no ano seguinte do ano de 2024, ele vai criar seu IT number para pagar o imposto que provém da fonte de renda que veio da LLC. Bom, mas é interessante isso, né? Como a gente se depara também com situações semelhantes, né? No Brasil, às vezes aparece um cliente com uma empresa aberta no escritório, né? E como é que tu abriu essa empresa? Ah, alguém me ajudou, eu procurei na internet, eu mesmo abri, tinha um modelo mais simplificado. Daí chega no escritório já cheio de multa para pagar, porque não enviou as declarações acessórias, fez o contrato todo torto, né? E o mesmo acontece aí, de o cara chegar, não, abre aqui pelo site, pelo link aqui, não procura um profissional. E daí depois acaba, e nos Estados Unidos, ao não procurar um profissional, além de pagar multa, pode ser preso. É mais grave aqui ainda, aí ainda, né? E aqui tem essa questão, abre sozinho, depois... e não procura um profissional. Eu tive um caso bem interessante, João. Eu fui a Orlando visitar passar na casa de um amigo, ele chegou lá e o sócio dele estava embarcando aquela noite para o Brasil. Daí eles me mostraram, Molina, a gente fez a empresa aqui, vê se está certo, a gente abriu a empresa aqui, está tudo certo, dá uma conferida aqui para nós, o cara está indo embora hoje. Eu digo, maravilha, só ele é dono da empresa? Não, eu também sou dono. Eu digo, não, tu não é dono da empresa, tu não está aqui no campo, o nome dele estava dentro do processo, mas ele estava como simplesmente a pessoa que abriu a empresa, não como sócio. Ele não teria ação nenhuma como dono, entendeu? Acontece mesmo no Brasil. Acontece. Felizmente, por um lado, e infelizmente por outro. Felizmente, por um lado, o processo de abertura de empresa aqui no Brasil, Molina, e os colegas contadores, né, nós tivemos um grande avanço nos últimos anos com os processos todos vinculados entre os órgãos, o REDICIM, as juntas comerciais, através da análise da viabilidade, já conversa com todos os outros órgãos, com a maioria dos órgãos, prefeituras, estados, bombeiros, e ali vem uma série de exigências. Então, é possível a pessoa, sem necessariamente ter um contador ao seu lado, fazer a abertura da sua empresa. Em alguns casos, abre no mesmo dia. Tem casos que a gente consegue, tendo todas as informações e usando o modelo simplificado da junta comercial, aí está o problema, a pessoa pode abrir a sua empresa no mesmo dia. Só que tem algumas questões importantes aí, como, por exemplo, cláusulas específicas, porque aqui no Brasil, Molina, para se tornar válida aquela relação jurídica e societária, há necessidade do registro na junta comercial, ou cartório e outros órgãos. E muitas vezes aquele modelo simplificado não traz um quinto do que aquela sociedade, a estrutura exige. Também tem registros em outros órgãos, como secretarias de fazendas,
alvarás, licenças de bombeiros, licença de funcionamento, que se a pessoa faz a abertura da sua empresa lá na junta comercial, modelo simplificado, ela não vai ter muitas exigências, mas posteriormente pode não conseguir o alvará, pode não conseguir desenvolver a sua atividade. Então, tem casos que a gente tem que agir antes de receber o cliente através de uma alteração contratual, adequando o seu contrato social para ir atender a exigência dela. E sem falar que a partir do momento zero da abertura da empresa, já tem obrigações. Obrigações de ter uma contabilidade regular, obrigações previdenciárias, obrigações tributárias, e muitas vezes se a pessoa abre a sua empresa, passa ali 20 dias, ela já perdeu os prazos de entregas e aí já começa a acumular multas e problemas. E uma empresa... Só mais um detalhezinho sobre a tributação da C Corporation, tá? Além de ser dupla tributação para os seus donos, em alguns estados, como o estado da Flórida, se ela tiver um lucro líquido acima de $50 mil, ela vai pagar imposto estadual também, imposto de renda estadual. Então, tem em vários estados que tem essa peculiaridade. Tu paga os 21% para o governo federal e a tabela do imposto de renda local, acima de $50 mil. É importante ter um parceiro que vá ajudar nessa abertura para não correr este tipo de risco. Né? A LLC, por sua vez, não paga imposto de renda estadual em nenhuma hipótese. Assim como também uma empresa estrangeira que vai abrir no Brasil, é importante ter um colega especialista para ajudar, porque senão pode dar problema e às vezes um problema grande, né? Sim, João. Até porque um cliente estrangeiro, eles são muito certos. E se eles sentirem que foram lesados por um erro profissional, eles vão processar. No Brasil, sim, exatamente. No Brasil, nós temos aqui uma forma de tributação que é muito difícil de ser compreendida por um estrangeiro, que é o lucro presumido. Até mesmo o lucro real, mas o lucro presumido especialmente, porque o lucro presumido, em se tratando de tributos federais, aí, do imposto de renda e contribuição social, o governo presume, por isso o nome, que um percentual, né, do seu faturamento é lucro, e aí aplica-se as alíquotas sobre esse valor. E também PIS e COFINS, outros dois tributos que são incidentes sobre o faturamento, independente de ter lucro ou não. Ao explicar para essa empresa estrangeira, nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, de dizer que é melhor ser do lucro presumido para uma empresa da área de serviços, porque normalmente a presunção do governo é menor do que o lucro efetivo. Então, vai pagar menos imposto. Quando o estrangeiro vem até nós, muitas vezes ele diz, não, quero ser lucro real. Tá, mas aí nós fazemos as simulações com projeções de faturamentos ali para os primeiros anos e mostramos, olha, sendo lucro real, vai pagar mais imposto. Sendo lucro presumido, vai pagar menos imposto. Mesmo assim, essa empresa estrangeira, muitas vezes, ela quer ser do lucro real para que o balanço brasileiro seja conectado com o balanço dela lá no exterior, porque muitas vezes é uma PJ que tem atividade no exterior, porque não tem lógica para eles ter um prejuízo e pagar imposto ou ter lucro e pagar imposto. Bom, explicar para o estrangeiro a questão tributária no Brasil é algo realmente muito desafiador. E imagino que depois de um tempo ele tem que ir meio que na fé, né? Porque realmente é bem complexo. Aqui basicamente se coloca regime de caixa ou regime de competência, ou regime misto para pagamento de imposto. Bom, pode usar as duas formas. Também quero aproveitar e agradecer os nossos anunciantes, né? Tem o Malha Fina, que é um sistema que ajuda nós, contadores, a elaborar a declaração de imposto de renda, mas também a monitorar a declaração durante o ano. Nos Estados Unidos, eu sei que o pessoal é uma fonte importante de renda dos contadores, e aqui no Brasil também é uma fonte importante ter um sistema para auxiliar, dá muita qualidade no atendimento do cliente. Tem o Face Ponto, né, que também trabalha com com reconhecimento facial, com georreferenciamento, que é uma facilidade muito grande. A Unitar Contabilidade trabalha com contabilidade eleitoral, que pode ser um grande parceiro também de nossos contadores. E a Mediare, também de medicina ocupacional, é um grande parceiro também que presta um serviço de saúde do trabalho, com exames médicos, admissionais e demissionais, com muita qualidade. Mas, Molina, tem algum tipo de setor
aí para investir, para abrir nos Estados Unidos, que é mais fácil do que outro, por exemplo, eu quero abrir uma empresa de serviço, é mais fácil que abrir o comércio, ou o comércio é mais fácil que abrir uma indústria. Tem algum setor que acaba sendo mais fácil de abrir aí? De fato é o seguinte, João, porque aqui é tudo setorizado, né? Abrir empresa, tu pode abrir e dando um endereço inicial, né? E o grande segredo é que tu vai requerendo as licenças à medida da demanda. Se tu quer abrir um restaurante, aquela área tem que ser permitida para ter restaurante, para ter o registro da empresa com a licença daqueles, tipo o alvará, né? Tirar o alvará com aquela localização. Às vezes um alvará de um lado da rua é permitido e do outro lado não é permitido, pelo plano diretor, vamos chamar assim, né? Então, a questão de tipo de negócio para investir não é problema. Basta tu saber qual a localização, aonde vai estar a sede da tua empresa e se ela é permitida ou não ali. E quais as licenças que tu tem que tirar. Licenças sanitárias, licença de legislação mesmo, de mais licença, né? Teve um episódio aqui que uma empresa abriu uma padaria trazendo do Brasil tudo, equipamento elétrico, toda a estrutura, fiação. Foi abrir a empresa, a hora que foi abrir, ficou 2 anos fechada porque teve que refazer tudo, porque não era permitido o que eles tinham feito, eles tiveram que começar do zero. Cada etapa é examinada, entendeu? Na instalação de uma empresa. Aí no Brasil, como é que é? Parecido, né, menino? Muito semelhante, até me chamou muita atenção, né? Primeiro passo aqui para saber da possibilidade de abertura daquele negócio é algo que para mim é muito facilitador, que é a análise da viabilidade do negócio. Essa análise de viabilidade, então a empresa vai indicar o endereço, os sócios, o capital, a atividade que vai desenvolver, classificando esses códigos das atividades. Então, os órgãos que estão vinculados a essa rede SIM, eles vão fazer essa análise e dará uma devolutiva informando se tem alguma exigência especial, algum indeferimento daquela atividade. E, Molina, acontece o mesmo aqui. Num outro lado da rua, numa esquina, na outra esquina, não pode ter determinada atividade. E também temos algumas exigências, especialmente em relação ao alvará de bombeiros, o PPC, o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, devido, infelizmente, ao caso da Boate Kiss, onde muitos jovens morreram e tal. Daquele momento para cá, os bombeiros eles têm tido um cuidado muito especial. Então, é atender. Também temos questões ambientais, com questões de localização, plano diretor, mas também os registros em órgãos especiais, se é da área de saúde, se é da educação, enfim. Também tem que ter todos esses atendimentos à legislação e registros especiais nestes órgãos. Então, o pessoal que está assistindo são todos contadores, né? Estão bem ambientados com isso, né? Então, é o dia a dia mesmo. Então, mas é bom esses desafios, né? Também tem muitos contadores também que estão querendo entrar no mundo empresarial, né? Hoje eu mesmo estava conversando com uma colega que ela é funcionária da área financeira e de uma empresa, está migrando, fazendo uma transição para ser perita do trabalho. Então também tem muitos contadores que estão nos assistindo também que não estão começando a entrar nessa parte mais prática do dia a dia, né? Então é bem importante também saber. Mas, Molina, tem algum setor em que não é permitido para estrangeiros? Tem alguma atividade que não é permitida que o estrangeiro exerça aí nos Estados Unidos? Cara, eu te diria que só de área de segurança nacional, né? Só essas áreas de segurança nacional. De resto, não tem impedimento nenhum. Qualquer atividade que seja uma atividade lícita e legal, não há impedimento. É muito semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil. Tem algumas... Muito semelhante. Em questão de área de fronteira, tem algumas exigências especiais, não é? Que tem que ter ali o administrador, enfim, o sócio brasileiro, áreas de fronteira, e também algumas atividades mais que exigem algumas licenças especiais e brasileiros como responsáveis técnicos. É importante. Bom, licenças, né?
Se tu vai atuar, depende da tua atividade, às vezes, por exemplo, tu não precisa ter a graduação final. Tu vai, a cada etapa da conclusão da tua formação, tu vai tirando certificados. E esse certificado te permite trabalhar com aquele elemento, entendeu? Bom, ô Molina, uma questão importante também. Existe algum valor mínimo de investimento para abrir empresa nos Estados Unidos? Tem que ser $500 mil, $1 milhão para poder abrir uma empresa nos Estados Unidos? Nesse caso, se refere a questão, principalmente a questão imigratória, tá? Então, se tu quiser ter benefícios imigratórios, né, tem o valor agora parece estar $1 milhão, né, para abrir uma filial com estratégia de imigração. Tu quer transferir a família para cá, né? Então tu tem $1 milhão, investe numa empresa aqui, né, para se tornar residente. Então, questões imigratórias que vão determinar esse valor. Para cada situação, uma coisa. Mas, para outros fins, não. Quer abrir um negócio, chega lá... Com dólar... $100, que é o mínimo que o banco exige, né? Já é o teu capital inicial. E depois tu, na C Corporation, na LLC, tu vai transformando em capital. E a mesma coisa, vai capitalizando teus recursos, transforma em capital ou não. E no Brasil, para uma empresa estrangeira abrir no Brasil, tem um capital mínimo também? Não temos nem mínimo nem máximo. O que a gente tem algumas exigências, por exemplo, para fazer o registro no Siscomex, né? Para quem vai trabalhar com exportação, importação e necessita então desse registro lá na aduana para fazer essas operações. É o radar? É o radar, né? Conhecido radar aqui, né? Que pode ser o limitado, que este é mais fácil, daí não tem um valor mínimo, ou ilimitado, aí é a necessidade de comprovar $150 mil no seu capital social, né? Claro, convertidos em reais aqui, para que, apresentando então essa documentação perante o Siscomex, onde se faz o cadastro, aí poderá se obter o radar ilimitado, sem, então, limites, né, de importação, aí, que no limitado tem um limite semestral ali de $150 mil, nesse caso. Então, bem interessante. Mas, Molina, e custos para abrir uma empresa nos Estados Unidos? Tem custos muito altos, taxas muito altas para abrir? Não, como te disse, né, esse país é um país capitalista, ele quer que tu ganhe dinheiro para pagar imposto. Então, ele é muito facilitador, né? Tanto é que a gente comentou que a pessoa ali numa conversa de bar, no celular, ele abre uma empresa para alguém. Se a pessoa for residente e tiver Social Security, na mesma semana ela está totalmente com o documento emitido pela Receita Federal no celular dela, ela vai no banco com esse documento, imprime ou não, que é de conhecimento público, né? Ele abre a conta. Então, são custos bem insignificantes. Começa insignificante, tá? Porque a maioria desse público que a gente está tendo, né, que é o imigrante, ele não tem recurso para fazer uma empresa totalmente formal, tá? Como te disse. O empresário que quer fazer uma empresa realmente de se tornar ela totalmente legal em todas as etapas, o que vai encarecer nela é o contrato social. Porque o contador não tem autonomia para isso, é prerrogativa de advogado. E um advogado vai te cobrar $3 mil para fazer, ou analisar, ou fazer o teu contrato social, baseado na legislação. Como é assunto de lei, é totalmente nulo um outro contrato. Se for discutir na justiça alguma coisa, eles vão perguntar onde está o contrato social, onde está o agreement da companhia. Não tem? Ok, então volta lá e não funciona. Quem é que fez? Foi o Molina, meu amigo, meu contador. Vamos dar uma multa para ele aqui e procura um advogado. Tá, mas para abrir qualquer empresa vai ter que ter esse contrato social? Não, digamos assim, é obrigatório, mas não é usual. Porque só vai ser exigido quando tu for fazer, por exemplo, uma operação com o governo, por exemplo, né? O governo distribui muito dinheiro aqui, né? Tu tem um órgão do governo que ele é para pequenas empresas, Small Business Operation, tá? Então eles emprestam dinheiro há 30 anos. Tipo o nosso BNDES, Finame. Então,
Aí eles vão exigir esse contrato social. Quem tem, qual é as prerrogativas de cada sócio, qual é o capital, na falência da empresa, como faz, na herança, como funciona, e então tem que ter esse contrato social. E daí tem que ter as atas, a ata da abertura da empresa, que dia abriu, qual foi o capital, qualquer mudança tem que ser através de ata. Recentemente, como te disse, peguei um cliente nesse sentido, ele pediu para mim fazer o contrato social. Eu digo, olha, eu não faço o contrato social, eu posso redigir a intenção de cada um de vocês, né? E vocês vão levar para um advogado para ele transformar isso em uma legislação. Não necessariamente ele precisa assinar, ele não precisa assinar o documento. Simplesmente ser reconhecido que o advogado foi o representante legal desse ato. Até porque tu vai pagar o honorário, né? Pagar o honorário para ele de que ele fez esse trabalho. Então não precisa ter o carimbo dele no contrato. E Vai ter Evanildo, assinaturas de testemunhas e assim por diante. uma empresa estrangeira tem algum custo adicional, além de uma empresa, do custo de uma empresa brasileira que vai abrir? Os custos adicionais, eles estão mais vinculados à parte dos registros dos documentos do estrangeiro aqui no Brasil. Tanto do CPF, da pessoa física, que nós contadores aqui orientamos e podemos agendar essa sua ida até o consulado para ter o CPF, o envio. Então, para nós também, dessa parte de procuração, podemos auxiliar nas procurações para registro aqui no Brasil e que ele vai até, então, ao cartório, faz lá a sua consularização, então o registro lá e envia para nós. As pessoas jurídicas também, aí é um pouquinho mais trabalhoso, porque além de fazer esse apostilamento ou a consularização, é necessário envio e é necessário a tradução juramentada. Então, nós temos diversos tradutores juramentados aqui no Brasil que tem que fazer a tradução para a língua portuguesa. E, então, essa tradução, ela tem ali um envolvimento de um custo a mais e mais o registro, então, na junta comercial dessa documentação traduzida. Os demais trâmites, eles seguem os mesmos de uma empresa nacional. O importante é ter realmente esse registro aqui no Brasil da documentação do estrangeiro, juramentada, apostilada e registrada. E o resto é tudo igual. Tudo igual. Falando em preço que tu perguntou, né? Então, para uma abertura de empresa, por exemplo, o nosso escritório opera de 650 a 900 dólares, depende da complexidade da empresa, da abertura da empresa, ou seja, emitir o EI-Number. Né? Para fazer o contrato social, aí a gente redige ele e leva para um advogado parceiro, ou o cliente leva seu advogado. E essa outra parte do que ele falou do CPF, a gente vai fazer no ano seguinte, que é o IT Number. Ou seja, através do IT Number, a gente faz mediante a apresentação de um imposto de renda. É um dos meios que tu tem para emitir esse documento, que é um documento de permissão de pagamento de imposto. Então, tu alega que tu está num período aqui há muito tempo, mais de 183 dias nos últimos 3 anos, tu é tributável, ou senão tu tem que pagar imposto. Literalmente tem que pagar imposto, então tu tem que fazer esse IT Number, o CPF brasileiro. Molina, vamos supor, quero abrir uma empresa amanhã. Qual o documento que eu tenho que te mandar para abrir empresa aí nos Estados Unidos? É muito documento? Um documento legal, para quem não erre teu nome. Uma identidade. No passaporte, qualquer documento que não tenha erro no nome. Principalmente o passaporte, que nós vamos precisar do passaporte para depois dizer quem é o dono da empresa através dessa nova legislação. Nós temos 90 dias para dizer quem estão representados. Então, o passaporte, né, escaneado, e, consequentemente, nomear alguém aqui para ser seu representante legal aqui, né, que tenha residência, que ele seja secretário ou sócio. E se eu tiver 1%, eu não sou considerado tributável para essa empresa. Né? Se tiver no contrato social, lá, evidentemente, né? Às vezes, se eu declarar imposto de renda e tiver distribuição de lucro para mim por alguma razão, ou ser assalariado, é outra situação. Então, basicamente, passaporte, o endereço e o nome de uma empresa.
Então, na verdade, documento mesmo é só o passaporte. Isso, exatamente. Aí a empresa está aberta. Olha, Molina, estou chegando aí Quando é que tu vai chegar aqui? Fevereiro. Fevereiro. Molina, estou chegando em fevereiro, cara, a empresa já aberta aí. Quando chegar aqui, a gente vai lá no banco, abre a tua conta corrente, coloca o teu nome, dias depois tu tem acesso eletrônico, como em qualquer lugar do mundo. Interessante. E posso levar o dinheiro no bolso aí, no caso. Até $10.000 tu pode entrar no país. A não ser que tu declare no ato da imigração que tu tenha mais de $10.000 e saber qual é a origem, aquela coisa, né? No mesmo do depósito em conta bancária. Tem que justificar a origem do recurso. E tem muita gente que acontecia no passado, que trazia mais de $10.000 escondido e ficava na salinha e voltava para o Brasil. Bom, e o Molina tem também, tem algum incentivo pro estrangeiro abrir uma conta nos Estados Unidos? Ou Conta só bancária? Não, algum incentivo, Não, tem incentivo benefício? Tem incentivo para investidor, né? Aí tem aqueles, para quem quer ser residente, né? Tem incentivo para o investidor. Tem áreas dos Estados Unidos com necessidade de recursos, né? Por exemplo, um exemplo bem comum que teve aí foi o time de futebol de Orlando, que era do brasileiro. Então ele vendeu cotas de $500 mil para investidores. Então isso traria o direito da pessoa se tornar residente, não necessariamente se tornar cidadão, mas depois outros processos levam à cidadania, né? Então tem áreas de recursos de investimento, áreas de baixa economia, né? Por exemplo, Detroit está numa decadência total. Provavelmente tem algum setor lá que se tu botar o teu dinheiro lá, com risco, né? Não me foge o valor agora, mas se tu botar esse dinheiro lá, parece que é $500 mil ou $1 milhão. Tu colocar esse dinheiro, eles vão te pagar uma taxa de juros a 10% e por 10 anos, né? Ou seja, 1% ao ano, e esse dinheiro fica depositado lá. Der lucro, maravilha. Se não der lucro, outro problema. Muito interessante. No Brasil nós traz a residência para a pessoa, né? Sim. No Brasil nós temos aí uma complexidade a mais, né? Porque a manutenção de contas no Brasil de uma empresa estrangeira tem uma maior dificuldade para uma questão de compliance junto às instituições bancárias. É um dificultador a mais que nós temos aqui no Brasil. Mas não tem limites, enfim, pode investir livremente, só conhecer o mercado aqui. Molina, e questões culturais? Qual o principal desafio cultural assim, do dia a dia do brasileiro que dá muito problema aí para empreender nos Estados Unidos? Cara, questões culturais é nível de... Aí tu já vai bem assim, o nível de cultura dessa pessoa que está chegando no país, entendeu? Se até é um trabalhador da roça, que é muito, muito grande o número que a gente... um dos clientes principais é o trabalhador da roça. O cara não fala português. Às vezes nunca foi numa cidade no Brasil. E ele entrou aqui e ganha dinheiro muito mais que nós, às vezes, né? Porque ele entra na área da construção e ele já trabalhava na construção do Brasil. Ele só usa ferramentas muito mais versáteis aqui, então ele vai ter muita mais habilidade de atuar aqui, entendeu? E às vezes a cultura quer implantar a cultura, intervir nisso, né? E não respeitar a cultura americana, né? Então, nós temos um CTG aqui, né? Então nós fundamos um CTG. Isso aqui, se tu te manter dentro da tua comunidade, porque o americano ele não aceita, ele quer a sua privacidade. Então, culturalmente, até mesmo se tu tá num supermercado, se tu tá olhando uma prateleira, o americano não vai meter a mão na tua frente e pegar um produto. Ele vai esperar que tu saia para que ele entre naquele espaço. Ele não ocupa o espaço do outro, em hipótese nenhuma. E o brasileiro não. Com licença, pum, pega aquele produto ali. O americano fica só olhando, né? Que é isso? Quando eu fui a Nova York, há muitos anos atrás, pegar o metrô, descia lá em Nova York, e se 10 pessoas encostavam em ti sem querer, 10 pessoas pediam desculpa. Excuse me.
E essa questão que eu falo cultural e até assim, até para nós também, quando a gente recebe uma empresa estrangeira, né? Essa questão do jeitinho, essa questão do atraso, como é que é essa questão aí? Não, eles são. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, né? Se tá dentro da lei, tá dentro da lei. Senão ele não faz contigo a operação, tá? O atraso para ele, tu chegou no horário, marcou para as 10, chegou às 10, tu não chegou no horário. Chegou 15 minutos antes, tu chegou no horário. Chegou 2 minutos depois, tu não veio. Então, como é que é isso, Evanildo, no atendimento estrangeiro aí? Exatamente isso. Exatamente isso. Chegue antes ou não Marcou chegue. para as 10, tem que estar 15 minutos antes. Isso é um E desafio. chegou no horário, tu não tá complicado. Chegou 1 minuto depois, tu não veio, esquece. Exatamente isso. Mas aqui no Brasil a gente tem um desafio maior ainda, porque a complexidade burocrática que nós temos aqui é gigante. Eu vejo que essa questão cultural do brasileiro ser muito complexo, cada setor, cada área, cada registro demanda tempo, burocracia. Também a complexidade tributária. É muito difícil para um estrangeiro entender as variações que nós temos aqui. A reforma tributária que está vindo aí talvez ajude um pouco a entender, né? Mas mesmo assim está tendo muitas exceções à regra e essas exceções também se tornarão complexas para um estrangeiro entender. IVA dual, e aí tem exceções, tem redução de tributos, ou seja, tem além da questão cultural, e aí eu entendo que nós, brasileiros, temos que nos adaptar, nós que vamos atender os clientes estrangeiros, temos que ter na nossa equipe pessoas bilíngues. Temos sim, porque a língua mais falada é o inglês, vem uma pessoa da China, da Turquia, enfim, de qualquer país, vão falar o inglês. Então, a gente tem que ter esse atendimento na língua inglesa dentro de casa. Os relatórios que a gente entrega para os nossos clientes estrangeiros têm que ser convertidos e adaptados aos relatórios da língua inglesa. Então, tem uma série de adaptações. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso Pode Declarar. Muita informação. O programa hoje foi realmente demais, né? Com participação de um colega nosso contador nos Estados Unidos, com o experiente Evanildo aqui atendendo empresas estrangeiras. Sempre é um aprendizado muito grande. Espero que todos tenham gostado também. Vou aqui só agradecer mais uma vez os nossos anunciantes, a Face Ponto, a Malha Fina, a Mediar Gestão de Saúde Ocupacional, a Unitar especializada em contabilidade eleitoral, né? E agradecer, então, toda a nossa audiência e passo a palavra para vocês falar um minuto final para cada um para fazer essas considerações finais. Pode começar contigo, Molina. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, né, de tentar esclarecer e demonstrar que a gente está à disposição dos nossos colegas contadores aqui nos Estados Unidos, né? E se a gente não sabe, a gente sabe quem sabe, né? A legislação do imposto de renda de pessoas jurídicas e pessoas físicas nos Estados Unidos é bem simples, mas também é bem complexo. Por que eu digo isso? Porque o Código Tributário que manda na legislação tem 70 mil páginas. E essa é a lei que a gente tem que seguir. Então, eu tenho aqui esse livro, né? Mas é impossível alguém saber tudo. E a gente busca atender todos os clientes, não guardando o grau de dificuldade. Como te disse, ninguém sabe tudo. Então, a gente tem parceiros, né? Advogado de imigração, advogado para a área civil, nós somos notário público, podemos firmar documentos, fazer renovação de passaportes, todo o atendimento imigratório, né, para o estrangeiro que quer abrir seu negócio aqui. Tá? Eu fico à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, hein, cara? Muito bem, eu quero agradecer também mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e convocar os nossos colegas contadores que estão aí curtindo o nosso podcast, que nos acompanhem, associem-se ao Sindiconta. O Sindiconta está aqui para ser o seu parceiro, inclusive com essa iniciativa aqui de trazer oportunidades de negócio a todos os nossos colegas contadores. Atender empresas estrangeiras realmente é uma grande oportunidade de negócio que nós temos aqui. Contem aí com o Sindiconta e associem-se. Então, agradecer a toda a nossa audiência por mais um programa. O programa realmente foi muito bom.
e até o próximo programa daqui a 15 dias. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.